Abra tua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Hoje eu vou estar compartilhando com você três revelações profundas sobre este versículo. Mas eu vou estar aqui também trazendo e chamando a tua atenção a algo tremendo que acontece comigo e creio eu também que vai começar a acontecer com vocês. Toda oração que antecede a meditação das Sagradas Escrituras traz revelações profundas. Escute bem, toda oração que antecede a cada meditação de capítulo, versículos das Sagradas Escrituras traz revelações profundas ao seu coração e ao seu intelecto. Então, ore antes de ler a Bíblia. Chame a presença do Espírito Santo e peça para ele trazer revelações com clareza através da meditação de capítulos e versículos que você vai ver que você vai ficar perplexo, impactado com o agir do Espírito Santo na sua meditação diária. Então aqui eu vou estar compartilhando com vocês em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, três revelações profundas sobre este versículo. E diz assim: antes santifica a Cristo como Senhor em vosso coração e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Pedro aqui ele vai nos revelar três revelações profundas sobre esse versículo. Ele está declarando assim, que eu tenho que santificar Jesus Cristo no meu coração. Então, antes de eu abrir a boca para falar da minha fé, para falar do meu Senhor Jesus Cristo, antes de eu abrir a boca para falar sobre as boas novas, para falar sobre o céu, para falar sobre salvação, para falar sobre libertação, para falar sobre cura, para falar sobre volta de Cristo, antes de eu falar e professar ou confessar a minha fé, eu tenho que santificar Cristo no meu coração. Mas o que Pedro está se referindo, ou o que Pedro ele quer trazer para nossa reflexão, para nós pensarmos hoje? Pedro está falando assim, que quando eu santifico Jesus Cristo no meu coração, essa santificação vai gerar em mim três características. E a primeira é atitudes que mudam. Segunda, característica dessa santificação de Jesus Cristo no meu e no seu coração. As decisões mudam. Eu santificando Jesus Cristo no meu coração, eu vou ter uma característica de o caráter mudar. Então, santificando Jesus Cristo no meu coração, Pedro revela que eu vou ter essas três características. A primeira, as atitudes vão mudar. As decisões vão mudar e o meu caráter vai mudar, porque eu estou santificando Jesus Cristo no meu coração. E aqui ele fala assim: antes de defender a fé, santifique Jesus no seu coração. Antes de falar sobre Jesus Cristo, primeiro santifique ele no seu coração. Antes de estar curando ou falando aos outros corações, primeiro entenda que Jesus Cristo ele tem que estar santificado no seu coração, através de atitudes que mudam, através de decisões que mudam e através do caráter que muda. A segunda revelação profunda que Pedro ele fala assim e nos orienta é: uma vida com Deus gera perguntas. E ali fala: a qualquer que vos pedir a razão da esperança. Então, aqui ele nos dá a segunda revelação profunda. Uma vida com Deus gera perguntas. Então, quando eu entendo que eu estou vivendo com Deus, eu tenho que entender que as pessoas vão fazer perguntas. Por quê? Porque eu vou ter paz em meio ao caos. Eu vou ter uma paz sobrenatural em meio às circunstâncias do dia a dia. Por que as pessoas vão perguntar: olha o que está acontecendo na vida dele? E eu vou entender
que é Deus agindo na minha vida. Então elas vão ver Deus na minha vida e vão ficar perplexas, vão ficar impactadas, porque a paz que eu estou tendo na minha vida perante as circunstâncias contrárias que eu estou vivendo, ou que eu possa viver, está gerando uma paz e as pessoas não estão conseguindo entender. Então, a segunda revelação profunda que Pedro passa e nos compartilha é: uma vida com Deus gera perguntas. Então, muitas vezes, a situação no casamento, a situação no trabalho, a situação no dia a dia, a situação no dia ou na vida secular gera muito caos, muito transtorno, muito estresse, mas passamos por tudo com uma paz sobrenatural e as pessoas ficam olhando, perguntando, mas como pode passar por enfermidade, por doença ou por essas situações com uma paz que gera tranquilidade para ele? Então é porque nós estamos tendo uma vida com Deus. E isso vai trazer então paz em meio ao caos. Isso vai trazer fé em meio às crises. E isso também vai trazer esperança em meio às dificuldades. Então a segunda revelação deste versículo é que uma vida com Deus gera perguntas. A terceira revelação profunda que Pedro ele nos traz para refletir é: a forma de falar do evangelho importa. O que Pedro está se referindo aonde ele diz assim, ó, responder com mansidão e temor. Pedro, ele nos ensina que não basta ter a resposta certa, é preciso ter a atitude certa também. Então, quando nós falarmos do nosso Senhor Jesus Cristo, como nós falarmos de salvação, quando nós falarmos de vida eterna, quando nós falarmos de cura, batismo, quando nós falarmos de libertação, nós temos que falar com mansidão, nós temos que falar com amor, nós temos que falar com paz. Nós temos que entender o lugar das outras pessoas, nós temos que saber o que elas estão passando, nós temos que saber nos posicionar e falar como Jesus falou, nós temos que nos perguntar como Jesus faria no meu posicionamento, na minha situação, espalhando o seu evangelho. Então nós temos que falar do nosso evangelho, falar das boas novas com mansidão e com o amor de Cristo. Nós estamos aqui para trazer salvação, nós estamos aqui para apresentar Jesus Cristo para essas pessoas e elas conhecer a Cristo. É tempo de salvação, é tempo de elas conhecerem. Então, quando eu passo esta salvação, este evangelho, eu vou passar com mansidão, eu vou passar com temor, eu vou passar com o amor de Jesus Cristo. Então a mansidão gera em mim humildade e amor para compartilhar com as pessoas. E o temor é respeito e reverência a Deus quando eu estou falando, pregando, anunciando o evangelho. Então aqui a terceira revelação profunda deste versículo, Pedro fala assim: a forma de falar do evangelho importa. Falar com amor, falar com humildade, falar com temor. E aqui nós vemos então que tem algumas pessoas que querem passar a sua verdade, tem algumas pessoas que querem trazer graça por força. Nós temos que entender que Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ele é salvação, ele é amor, ele é também humildade. Então aqui nós vamos entender que a maneira que nós falarmos, nós podemos sim abrir os corações ou fechá-los para o evangelho. Então, que Deus os abençoe e que o Espírito Santo trabalhe ao seu coração através desta 3 revelações profundas de 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Deus os abençoe, fique na paz.